Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec. E hoje eu tô aqui com a Maria Angélica Dias da Cruz. Ela é descendente do presidente, né, da FEB, Francisco de Menezes Dias da Cruz. Ela vai explicar melhor essa questão, né, do decorrer da entrevista. E também eu tô aqui com o pesquisador, né, escritor Adriano Calçoni, para a gente falar sobre esse tema. Então, Adriano e Maria, se apresentem, por favor. Oi, gente. Fui achada pelo Eric e pelo Adriano. Eu sou Angélica, conhecida como Angélica, e o Dias da Cruz focado aí dessa pauta parece ser o que a gente conhece na família como Barbicha, esse que está aqui atrás de mim, que foi o sucessor de Bezerra de Menezes na presidência da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E então a Adriana me caçou aí com o Eric, e a gente agora, desde então, está trocando informações, figurinhas e tirando um monte de dúvidas sobre essa árvore genealógica. E o Adriano tem ajudado bastante. Legal. Bom, me chamo Adriano Calçoni, sou pesquisador espírita, me interesso aí pela história do espiritismo francês do século XIX e agora também entrando de uma forma bastante contundente também nas pesquisas sobre o espiritismo carioca no século XIX, né? E várias figuras, personalidades que fizeram, né, que iniciaram ou inauguraram aí o espiritismo nascente no Brasil, a partir lá de Telles de Menezes, né? A gente vem se interessando principalmente pelo Angeli Torteroli, né? Que o Mauro Quintela deve estar nos ouvindo nesse momento, que é o parceiro de pesquisa aí sobre o Torteroli. E aí o Dr. Dias surgiu nesse contexto todo aí dessa época de Covid de uma maneira muito especial, até digo, né? Na questão particular pessoal aí de alguns problemas que eu enfrentei no final de março. Ele surgiu aí, em verdade foi assim, basicamente como eu cheguei até a Angélica, surgiu uma nota no Facebook sobre o Dias da Cruz, não sei se foi do aniversário dele, alguma coisa, e não sei se foi a FEB que soltou também, mas ali havia um parente da Angélica, que eu nem lembro quem é a Angélica, desculpa. E aí, essa parente da Angélica falando que tinha uma parente que possuía documentos do Dr. Dias da Cruz. Eu falei, meu, é agora, né? Vou entrar em contato agora. Assim. Aí eu entrei em contato com essa parente da Angélica, e a parente, então, entrou em contato com a Angélica, e a gente estabeleceu esse contato, e estamos até agora aí estabelecendo entendimento, né, de todas as gradações da família, da grande família Dias da Cruz. Bom. A parente foi minha prima por parte de mãe, a Fátima. Fátima. Muito querida, e aí por conta do coronavírus, de uma mensagem, uma canalização que rodou aí pelas redes sociais, né, com o tema Acolhe, canalizado pelo Dias da Cruz, e por conta dessa mensagem que surgiu falando sobre a pandemia, ela me achou e, quer dizer, ela me disse que você estava... Aí ela contou, foi ela que botou no circuito com você, né? Foi a Fátima. Pois é. E, então, Érica, e a partir daí, eu fui em busca de dados em fontes primárias, né, principalmente via Biblioteca Nacional, que hoje tem um acervo muito expressivo, né, que é possível acessá-lo online mesmo. E aí, a partir daí, a minha palavra-chave foi Francisco de Menezes Dias da Cruz. Eu fui buscar, tentar levantar tudo que os jornais cariocas do século XIX tinha, né, ou trazia sobre informações dele, ou de algum parente, ou alguma menção sobre Dias da Cruz. E nos trouxe grandes surpresas, né? Eu até compartilhei agora com a Angélica e com o Mauro Quintela algumas notas jornalísticas de época que eu levantei, e há questões ali muito intrigantes, assim,
algumas revelações, né, sobre circunstâncias da família Dias da Cruz. Então, a coisa foi se avolumando, assim, e a Angélica sempre muito solícita, nos ajudando e trazendo novos subsídios também, como as fotos que a gente vai mostrar hoje, né, e os documentos aí que a gente vai mostrar para as pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Então, assim, a gente acredita que essa possibilidade de trocas, né, de diálogos e informações, né, nessa época que a gente está vivendo de democratização da informação, permite esse tipo de bate-papo que a gente está tendo aqui, a troca de informações, né, num contexto mesmo de democracia da informação. Isso é muito legal, porque todo mundo aprende, todo mundo ganha com isso, né? E foi o caso da família Dias da Cruz, foi o que aconteceu. Perfeito. Então a Maria Angélica, o Dias da Cruz, que foi presidente da FEB, é trisavô, né, da Maria Angélica, não é? Tem até uma das fotos, posso colocar aqui, que essa foto ainda não está disponível na internet, né? A Maria disponibilizou para gente. Mas então, no decorrer da entrevista eu vou mostrar mais fotos, mas para começar, quem foi uma primeira pergunta para iniciar, né? Quem foi o Dias da Cruz, né? O presidente da FEB, né? E nos fale um pouco sobre a formação dele como espírita e como médico homeopata. Tem que saber muita coisa para responder essa pergunta, né, Eric? Olha, houve uma conversão para o espiritismo, mas, segundo a versão febiana, né, isso está amplamente divulgada, a conversão dele, onde o pai, que foi médico da corte, nomeado por Dom Pedro II, que era católico, até onde a gente consegue confirmar, né? O pai dele era médico também, e era doutor, e parece que ele teria se manifestado nos anais espíritas depois do seu desencarne. E o Barbicha, sabendo disso, também não conhecia, não tinha colocado o pé no espiritismo, que é o que contam, né? Foi lá numa das sessões para ver como é que é isso, né? Do pai dele aparecer assim e se manifestar numa sessão espírita, né? E assim foi a conversão dele, como é contada aí. E então o fato é que ele realmente entrou, passou a fazer parte da Federação Espírita Brasileira, ajudando muito Bezerra de Menezes, né, outro médico, e ficou conhecido como médico dos pobres, foi sucessor por indicação do próprio Bezerra de Menezes, então ele presidiu a FEB durante 5 anos, se eu não me engano, foi numa época logo depois da abolição da escravatura, né, e assim, a coincidência é que hoje é dia 13 de maio, 13 de maio, hein? Olha. E com certeza nós somos descendentes de negros. E o primeiro, Dias da Cruz, o pai dele, da corte, o médico nomeado por Dom Pedro II, era negro. A gente tem foto aí dele, e o Barbicha já veio se misturando, né, até chegar nessa cor branca azeda, mas negros. E em época bem conflitante, né, porque negros bem-sucedidos, andando na nata da sociedade, politizados, né, porque principalmente o primeiro Dias da Cruz, o meu tataravô, era politizado, né, morreu de baioneta dentro da Igreja do Sacramento, defendendo as urnas. Então, assim,
É bem curiosa essa data de hoje, né? Porque a gente está. Essa é a minha primeira entrevista, inclusive, sobre essa seara espírita, e é bem curioso dela acontecer no dia 13 de maio, porque provavelmente não, com toda certeza foi uma época muito difícil, e pegou o Barbicha também, ele pegou a rebarba dessa época, né? Porque 2 anos após a abolição, 2 anos após a Lei Áurea, muito pouco tempo, né? Ainda havia muito preconceito e a sociedade vivia uma turbulência muito grande. Então, ele, insistente, muito estudioso, muito dedicado, e seguiu na FEB, seguiu escrevendo seus livros, né? Tem o senhor professor Lombroso, não me recordo agora bem o nome de uma das primeiras obras dele, e ele seguiu, muitas vezes, não anonimamente, quer dizer, no anonimato, né? Às vezes ele assinava, mesmo depois de desencarnado, como um espírito. Hoje em dia, quando ele canaliza, às vezes assina, às vezes não assina. Então, eu acho fantástica essa prioridade na mensagem, né? Não necessariamente na assinatura, que as pessoas são muito ávidas para saber quem assinou, né? Quem canalizou, o nome. Então, eu acho isso muito bacana, que muitas vezes não tem essa assinatura, mas tem uma mensagem belíssima, né? E o que eu sei dele é praticamente o que está em público, e eu posso falar mais da família, que se mantém, né? Ainda é grande, a gente ainda se reúne para fazer orações, principalmente nessa época. Agora a gente está se reunindo online. Muita coisa eu consegui com uma prima minha de 2º grau, bisneta do Barbicha, a Ilzinha, a minha madrinha Cristina. Então a gente tem informações, a gente pode passar histórias oralmente, né? Mas assim, a família toda é espírita, família paterna. Então a gente continua se reunindo, tem muita história para contar, muitas canalizações acontecem, e o que eu vejo de tudo que ele escreve é que ele toma um cuidado, principalmente numa psicofonia que foi ditada na voz de Chico Xavier, tem ela gravada aí, onde o Dias da Cruz baixou lá durante 5 noites seguidas. Ele, numa dessas psicofonias, ele fala da terapêutica da prece e conta sobre o início da psicologia, da prática do desabafo por conta do conflito russo-japonês, quer dizer, por conta da guerra, né, em que os soldados precisavam falar, contar, desabafar. Então, ele explica por aí como se dá essa desintoxicação, aí ele usa lá a verborragia da saúde dele, né, mas muito focado na importância desse desabafo, né, para se conseguir uma cura. Então, embora ele tenha se dedicado muito à homeopatia, e eu percebo que nas canalizações dele, ele traz muito o foco para o lado mental também. Então, depois que desencarnou principalmente, né? Então, ele traz muito, ele explica como se dão os processos de obsessão, os processos de intoxicação, e coloca a mente como um centro em que a gente deve dar muita atenção, né? Porque é por onde a gente se liga com as energias. Então, o mental da pessoa, ele tem que estar bem saudável. Então, ele começa a associar o processo da oração, o processo da conversa, né, o processo da cura psicológica, conjuntamente, para um caminho de cura para as pessoas, né? Inclusive, que eu acho bem interessante, é que o próprio princípio da homeopatia, né, vem falar agora nesse momento de pandemia, porque o que é o princípio da homeopatia?
É o semelhante cura semelhante, que é simila similibus curantur, né, que o doutor o doutor Hahnemann, um alemão, que é o pai da homeopatia, descobriu, experimentando em si mesmo, algumas substâncias na época, e ele descobriu que essas substâncias tinham os mesmos sintomas das doenças para as quais elas eram receitadas, indicadas. Então, ele experimentou quinina, ele experimentou várias substâncias, mercúrio, e assim, enfim, confirmou a teoria dele e descobriu a semelhança cura semelhança, semelhante cura semelhante, né? Então, acho que isso vem a falar muito agora nessa época da pandemia. Então, a homeopatia tem esse princípio. Então, é algo a se pensar muito, né, nesse momento que a gente está passando. E o Dias da Cruz, todas as canalizações que ele vem apresentando para a gente, busca levar o nosso foco para a importância da oração e a importância de se vigiar, né, é o orar e vigiar, de se vigiar mentalmente, porque é por aí que se dão curas ou processos ligados às sombras, como ele costuma usar, né? Então, é um trabalho muito bonito. A família hoje, até hoje, tem uma tradição que o ano inteiro a gente se prepara, especialmente primas minhas, a Helena, a Tune, enfim, todas se preparam para atender 200 famílias no Natal, né, com presentes, cestas básicas, roupas para bebês, para quem está grávida ainda, enfim, famílias que se inscreveram, que têm contato com a gente, e aí passa-se o ano todo produzindo esse material para a gente ofertar para essas famílias, né? Então, isso é uma tradição que vem lá de trás, né? E ele, como médico dos pobres, eu só tenho a me orgulhar, né? Assim, e assim, no mais, assim, vocês me perguntem que eu vou ver se eu consigo responder, porque é muita coisa para falar, né? Tem uma pergunta aqui nos comentários, o Mauro Quintela, ele coloca aqui. Olha o Mauro Quintela aí. Oi. A Angélica sabe. Travou, né? A Angélica sabe se o Dias da Cruz frequentou algum centro espírita após sair da FEB? Não sei. Não tenho essa informação. Ou o Adriano tem essa informação? Não, também não. É muito difícil saber, né? Porque a gente conhece alguns recortes biográficos da vida do Dr. Dias da Cruz, né? O militante espírita. E essa informação específica foi até uma pauta de discussão com o próprio Mauro Quintela. A gente ficou nessa dúvida, porque a gente conhece, como eu falei, né, segmentos biográficos da trajetória dele. Inclusive, a gente tem bastante dificuldade de saber como foi, né, de fato, a militância espírita dele. É um hiato que a gente não conseguiu preencher ainda, né? A gente sabe que ele foi vice-presidente da FEB, que foi um grande colaborador do Dr. Bezerra. A gente sabe que ele assume a FEB 8 anos após o 13 de maio, né? E eu acho que é importante dizer aqui como o primeiro presidente negro da Federação Espírita Brasileira. Hoje a gente tem o segundo presidente negro, né? Que podemos dizer assim, que possa ser o presidente Godinho. Depois de séculos, né? O segundo presidente negro. E então o Dr. Dias ele surge num contexto de presidência em 1896 bastante interessante, né? Que era um contexto onde a questão da escravidão estava muito latente ainda, né? Você vê pelos recortes de jornais as pessoas anunciando negros, né? Vendas de comércio de negros, uma coisa terrível, assim, terrível. Então a gente percebe que tanto ele como o pai surgem num momento
em que o Brasil estava amargando mesmo a escravidão, né? E ele, nesse papel tão importante como presidente da Federação Espírita, que era respeitada, né, ou respeitável à época, para a gente, né, para nós espiritistas, é motivo de grande orgulho, né? Especialmente por ele ser uma pessoa que era, pela sua cor de pele, né, hoje a gente percebe o quanto isso é uma imbecilidade, né? Que a gente sabe que a alma não tem cor e os preconceitos ainda seguem enraizados na cultura brasileira. A gente percebe o quanto ele foi desbravador, né? Quanto ele foi corajoso, quanto ele assumiu esse cargo diante de dificuldades mesmo de questões de uma sociedade carioca preconceituosa, né? Ariana, né? Uma sociedade que ainda colocava os anúncios de escravos no jornal, enfim. Então, nós acreditamos, assim, uma dedução, que ele possa ter sofrido com bastante estigmas sociais, né? Tanto essa dificuldade que nós encontramos hoje de ter mais dados biográficos ou dados sobre a militância espírita dele, pós-FEB, é difícil, talvez esteja por essa questão, resvala, né, nessa questão dele ser uma autoridade homeopática, que ele foi uma autoridade homeopática, né, fundador e mantenedor de um instituto importante, que ele reergueu, né, que estava totalmente defasado, ele reergueu esse instituto. Então, até por ele assumir essas posturas de presidência, né, de direção, a gente acredita que isso possa ter gerado algum tipo de bloqueio, não sei, alguma questão que a memória espírita, a memória dos trabalhos dele, tudo aquilo que a gente gostaria de ver agora, né? Esse histórico da militância dele. A própria Angélica falou que ele publicou ou escreveu um livro. Eu nem faço ideia desse livro, eu não sei. Até agora eu não encontrei nada sobre esse livro. Então a gente acredita que por ele ter, né, ter tido aí um pai negro, um pai que era importante na sociedade carioca, que lutou, né, pelas causas sociais, morreu pelas causas sociais, né, foi baionetado dentro de uma igreja, sofreu com aquela ferida, né, durante meses, foi morrer depois, né, foi uma morte. Eu estava lendo um artigo no século XIX, no jornal, falando que foi uma morte dolorosa, assim, porque ele sofreu com esse ferimento, né, esse ferimento foi deixando ele cada vez pior, assim, foi uma morte horrível mesmo, né. E eu acho que essa baionetada não foi de graça também, né, eu encontrei uma outra nota no jornal que o pai do Dr. Dias da Cruz, que foi o espírita, né, ele tinha inimigos políticos no Rio de Janeiro, né, e inclusive há até um embate numa dessas notas entre ele e um outro adversário político e tal. Então, eu acredito, assim, eu levanto a tese de que o primeiro Dias da Cruz, que foi o pai desse presidente da FEB, né, que nós conhecemos hoje, essa baionetada que ele levou dentro da igreja protegendo as urnas não foi em vão, não foi um acidente, entendeu? A minha tese é de que isso foi uma encomenda mesmo, né, para matá-lo, porque ele causava um ruído mesmo na sociedade, na comunidade de Sacramento que ele vivia e tal. E o Dr. Dias, ele vai acabar também sofrendo os estigmas da sociedade carioca dessa época, principalmente pela cor da pele, né? Eu acho que está super pertinente falar isso no dia de hoje, mas eu acho que é legal a gente ressaltar essa importância desse Dias da Cruz, que foi, de fato, um espiritista, um militante inquieto, né? Até onde a gente conheceu e sobre a biografia dele, mesmo sendo fragmentada, a gente viu que foi um espírito inquieto mesmo, né? E depois eu não vou fazer esse comentário agora, eu vou deixar para depois. Depois eu quero comentar sobre a posição espírita do Dr. Dias da Cruz
diante do que vinha acontecendo com o movimento espírita carioca, né? O movimento espírita carioca, nessa época aí, o Dr. Dias estava sendo vice-presidente e presidente da FEB, ele estava bastante polarizado, né? Entre, vamos dizer assim, né? Como ficou conhecido aí no meio espírita, entre os espíritas místicos, né? Ou aqueles que cultivavam mais o evangelho no contexto dessa proteção do anjo Ismael, né? Que regeu muito as frentes da FEB, né? As ideologias febianas, e o grupo dos científicos, que é justamente o nosso, o meu e o do Mauro Quintela, os nossos objetos de pesquisa dentro desse universo, né, da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, que foi coordenada pelo Angeli Torteroli, né, e outros científicos. E aí depois eu quero comentar exatamente em que posição que, né, eu e o Mauro Quintela chegamos nessa reflexão sobre que posição o Dr. Dias assumia dentro desse contexto entre místicos e científicos. Vou deixar para depois. Eu me atrevo a dizer que ele tinha um posicionamento muito mais voltado, as ações dele eram mais voltadas para a caridade, né? E, assim, ele iniciou na FEB em 1890 como presidente, né? Isso foi bem próximo à assinatura da Lei Áurea, que foi em 1888. 8 anos depois, né? E depois disso, 1926 e tal, ele já era presidente do Instituto Hahnemanniano. Sempre me enrolo para falar esse nome. Hahnemanniano, exatamente. Né? E o que eu sei é que foi aclamado presidente perpétuo. Ele pegou o cargo de presidente perpétuo. Ele renunciou, na verdade, por problemas de saúde, mas ele tinha esse cargo perpétuo. Então, assim, eu não tenho conhecimento dele ter realmente ido parar em outra casa espírita, mas, assim, que ele conseguiu, que ele seguiu nessa dedicação ao Instituto, isso com certeza, né? E hoje é a Faculdade de Medicina da UFRJ, do Rio de Janeiro, né? Que já teve várias nomeações, mas hoje esse Instituto Hahnemanniano é a Faculdade de UFRJ, do Rio, de Medicina. Então, eu não realmente tenho uma lacuna aí, tem um hiato, né? A gente até pode correr atrás, vou correr atrás pelo lado lá da família, mas eu realmente não tenho conhecimento dele ter frequentado outra casa espírita, não. Agora, depois de desencarnado, eu já tive conhecimento de informações em algumas casas espíritas, diferentes, uma das outras. Embora eu não tenha ido a nenhuma, mas eu já fui procurada por pessoas que me conhecem, eu trabalho numa irmandade espiritualista, já fui procurada para me contarem, olha, foi seu trisavô, tem gente que pensa que é bisa, tem gente que pensa que é tata, né? Ele curou não sei quem da minha família, no centro tal, tal e tal. Então, eu ouço falar de manifestações dele. Fora isso, manifestações com Chico Xavier, né? Essas são públicas. Mas em vida, realmente, não posso dar essa informação, não sei. Tem uma pergunta aqui relativa a isso, né? O Mauro Quintela pergunta: Angélica sabe se existe algum centro espírita no Rio que tem o Dias da Cruz como patrono espiritual? Como patrono, não. Eu sei dele atuar em algumas casas espíritas de cura. Mas a gente sabe aí de uma casa que não seja no Rio, né? Que leva até o nome dele, no Sul, se eu não me engano. Tem um centro espírita no Sul. Pelo pouco que eu já vi, já tem um tempo atrás, isso não foi agora, é uma casa voltada à caridade também.
tipo grande, tem crianças, né? Tem um trabalho grande. Mas eu tenho até curiosidade em saber, porque me parece que ele é o patrono dessa casa. Mas eu não conheço, meus familiares também, até onde eu sei, não conhecem, que ficaria no sul, mas no Rio não. Inclusive em família, quando a gente faz oração e tal, quando há uma canalização, assina um Chico. E assim, são vários Chicos, né? E a gente fica sem saber, às vezes, que Chico que está falando, né? A gente não sabe. Pode ser meu pai, pode ser meu avô, pode ser o Bisa, pode ser. Então a gente não sabe. É aquela coisa, né? Até na FEB ele já assinava um espírito, muitas vezes, porque na FEB eu sei que ele escrevia artigos, e a assinatura era um espírito. O livro que eu te falei, o que eu comentei aqui, é o professor Lombroso, parece. Acho que eu tenho o nome dele aqui. O professor Lombroso e o Espiritismo. É um livro que ele escreveu. Ele escreveu esse livro. Você sabe se foi durante a gestão febiana? Não sei. Vamos pesquisar? Boa. Vamos saber quem é a editora? Legal, boa. O Mauro Quintela fez uma nova pergunta aí, né, Eric? Sim, ele pergunta sobre a questão da comunicação, né? Sim. Mauro, sim. Bom, pessoal, eu vou aproveitar, se me dá licença, Angélica, eu vou contextualizar essa pergunta aí que o Mauro fez, sobre a questão, como que eu cheguei até a família da Angélica, né, a família Dias da Cruz, que eu acho que não foi à toa aí, não foi do acaso, né? Eu passei por uma situação, como eu falei, muito difícil no final de março. Eu estava numa situação tão angustiada, tão angustiante, tão assim terrível. Aconteceu uma coisa muito terrível comigo, assim, eu estava sozinho, precisando de ajuda, totalmente desamparado. E quando o espírita está assim, né, o que a gente costuma fazer é elevar os pensamentos, fazer orações e pedir ajuda. Então eu, como qualquer outro espírita, também fiz isso, né? E aí eu fiz uma canalização, talvez esse seja o termo que a Angélica esteja usando aí, usa na família, né? Eu acabei fazendo uma canalização com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, né? E eu fiz, então, uma solicitação para que o doutor pudesse me encaminhar algum médico da equipe dele. E aí, olha, eu fico até assim, eu fico emocionado, assim, porque eu acho que eu não preciso nem continuar a falar, né? Porque eu sei que eu sinto que o Dr. Dias da Cruz, de alguma forma, ele passou aqui pelas coisas que aconteceram comigo, sabe? Então eu acho que não foi em vão, não é à toa que a gente está aqui agora, dia 13, com o Mauro Quintela aí do lado, né? Que me ajudou bastante também, com a Angélica do lado, né? Que é da família. Então, assim, de fato, o próprio Mauro Quintela fala do Dr. Dias da Cruz de uma maneira extremamente especial, né? De uma maneira muito sensível, muito bonita, assim, sabe? Me tocou bastante o jeito que ele também tem como respeito ao Dr. Dias da Cruz. Então, aí agora a gente está constatando o quanto esse espírito vem nos ajudando, né? Ajudando a humanidade, principalmente nesse momento de dificuldades, né? Eu queria até te fazer uma pergunta, Angélica. Eu acho que você chegou a comentar alguma coisa comigo, se o Espírito Dias da Cruz realiza também trabalhos na erraticidade, logicamente, né? Envolvendo tratamentos obsessivos, depressão, questões psiquiátricas. Fala um pouco para a gente sobre essa vertente do Espírito Dias da Cruz. Então, eu falei no início da entrevista que eu comecei a perceber pelas mensagens depois do desencarne dele, ou canalizadas, ou psicografias, seja lá de que meios, né? Por que meios? Que ele, embora
continue mantendo o princípio da homeopatia, semelhante, cura, semelhante, ele traz muito foco da gente para a importância do nosso lado mental. E validando muito os processos terapêuticos, né? Como forma de desintoxicação, mas usando muito esse nosso nível de consciência, que é a nossa mente. Porque se a gente deixa uma força de sombra, como ele usa esse nome em uma das mensagens dele, se essa força sobrepuja o nosso mental, aí se dá o processo de vampirização e desequilíbrio energético, né? E afeta também a parte física, não que o mental não seja físico, mas ele sempre está sinalizando que é via mental, né? A coisa se dá via mental, as nossas sintonias se dão por via mental. Podem começar no físico, mas sempre se dão fortemente, se firmam via mental. Então, a importância do processo terapêutico, ele valida muito, cientificamente mesmo falando, né? Então, parece assim que depois do desencarne dele, ele se especializou em outra área também, né? Além da homeopatia e clínica geral, ele se especializou na área mental. Então, você percebe que eu vou mandar para você a terapêutica da prece, que ele associa muito a prece com um processo de desintoxicação, aliado a um necessário processo de terapêutico, onde o instrutor tem que estar com um mental mais firme e elevado que o enfermo, né? Para justamente jogar no enfermo uma forma-pensamento mais forte, a ponto de dissolver aquela forma-pensamento enferma, que já está carregando uma energia obsessiva, né? Então, é um processo que a gente não pode pensar isoladamente, é o que eu venho percebendo nas mensagens dele. A gente tem que juntar o processo de terapia com um momento de fé, que é o processo de oração, também é um papo com Deus. O processo de oração já é uma vontade, um sinal de que a pessoa quer se elevar, quer sair daquela sombra, quer sair daquela densidade, né? Então a pessoa procura se elevar, juntamente com um conhecimento mental. Então, para que você fortaleça o seu mental, né? Ele termina a terapêutica da prece falando uma coisa muito interessante. Na verdade, é uma conceituação do apóstolo Tiago que ele usa para ilustrar toda a mensagem da terapêutica da prece, que ele diz: orai uns pelos outros, a fim de que sareis, porque a prece da alma justa muito pode em seus efeitos. Então, você lendo essa terapêutica da prece, a alma justa, você pode ver nela, inclusive, um instrutor, o terapeuta, que tem uma forma de pensamento mais forte, capaz de sobrepujar a forma de pensamento inferior da pessoa que precisa de ajuda, né? Então, eu venho percebendo nele um foco nessa área mental, e eu não acho que seja sutil essa sinalização dele. Eu vejo isso em quase todas as mensagens canalizadas e psicografadas que eu tenho por oportunidade de conhecer, eu vejo isso nas mensagens dele. Então, assim, claro que em família, eu tenho um livro enorme que a gente mandou encadernar, inclusive, de psicografias, com receitas de fórmulas homeopáticas, né? Diz para fulaninha tomar isso. É assim. E a gente, na época, era datilografia, minhas tias avós
datilografavam, e a gente juntou tudo, meu pai juntou tudo e encadernou. Eu posso até depois compartilhar com vocês. Então, me perdi agora no fio, no fio da meada. Você estava falando sobre as questões, as leituras, né? Sobre atuações médicas. Assim, que nesse livrão a gente até tem fórmulas, receitas de homeopatia, conselhos, bronquinhas, tem bronquinhas. Mas nas que vão a público, nas que são realizadas, canalizadas por médiums, essas todas ele está falando do mental. Eu fui, não tem muito tempo, eu costumo ir numa casa, lá na Rua Alice, não é a de Umbanda, é uma outra, onde quem preside é uma psicóloga, tá? Que eu respeito muito, e ela me surpreendeu uma vez que eu fui para a sala de passe, e quem me deu o passe não foi ela, foi Bezerra de Menezes, dizendo que o Dias da Cruz estava ali. Então, ela mudou a voz dela completamente. Ela estava incorporada. Então, assim, não é todo lugar que eu acredito. Eu tenho um pé muito atrás com essa questão. Eu tenho até a tendência a questionar muito. Me acho até uma pessoa de pouca fé, às vezes, por causa disso. Mas tem coisas que, para mim, são inegáveis, sabe, em que a gente não tem dúvida. E até nesse passe que eu tomei, houve uma mensagem, eu ouvi uma mensagem ligada ao mental. Então, eu acho que eles estão especializados nessa área lá no espaço. Ainda mais agora, né, Angélica? Nesse momento que a gente está vivendo, né? A área mental. A questão da imunidade, por exemplo, né? A questão da imunidade, se você não mantiver, não filtrar o que a sua mente vai priorizar, a sua imunidade pode ser atacada. Sim. Né? Se você, por exemplo, deixar o medo, né, exacerbado, enfim, e outras coisas tomarem conta, e o seu mental não tiver um equilíbrio para filtrar coisas e uma força junto com uma fé, aliada com uma fé, ou até mesmo uma ajuda terapêutica, você sucumbe e a sua imunidade baixa. Então, o que eu vejo é que esses homeopatas, esses grandes homeopatas, estão, posso falar por ele, né? Mas estão muito focados nesse processo da gente processar as coisas mentalmente, porque o emocional da gente certamente já está afetado. E o que tiraria o emocional dessa sombra? Um plano superior de consciência, né? Seria o nosso plano mental. Então, a gente precisa o quê? Curar o emocional, eu já diria uma outra coisa, a gente precisa fortalecer o mental, para que o mental tire o nosso emocional da faixa que ele está vibrando. Né? Porque a gente fica, às vezes, tentando resolver tudo só a nível emocional e a coisa vai se repetindo. E, às vezes, a gente muda a situação achando que resolveu uma questão emocional e ela vem se repetir lá na frente. Então, um mental fortalecido, consciente e elevado é que vai enquadrar esse emocional, sabe? Deixar ele, vamos dizer assim, que vai curar, né? Ou seja, a gente vai passar de um ponto, a gente vai se libertando de questões, de ideias e de situações, né? E vai mudando as perspectivas. Então, é o mental. Então, eu sinto que em todas as mensagens que eu tenho a possibilidade de ver e de conhecer, sempre tem a questão mental envolvida. Os processos de alergia. Tem um texto que foi Psicofonia do Chico Xavier, que o tema é alergia e obsessão. Olha. Tem outro que é domínio magnético. Aí você abre para ler, é um processo mental. Isso tá público já ou são arquivos da Tem família? público, tem público.
tá? E esses, especialmente que eu estou falando aqui, são os que o Chico Xavier psicofonou. Em 1955. Naquela época tinham aqueles gramofones de mesa, né? Aqueles gravadores grandes de mesa, e foi gravado na hora na voz de Chico Xavier. Eu tenho essas gravações, por isso tem as transcrições, né? Então, assim, para a sua questão, essa sua vivência que está trazendo você mais para a sua vontade do saber desses espíritos da época, né? Ela, com certeza, pode encontrar um caminho aí, né, nessa questão do mental, ajudando na cura do emocional. Tomara, Né? Deus te ouça. É. Ô, Eric, se você me permite, eu acabei de abrir aqui, e a Angélica também, claro, né? Um discurso de uma conferência que o Dr. Dias da Cruz vai fazer no dia 16 de novembro de 1885. Ou seja, a Federação Espírita foi fundada um ano antes, né? E ele já estava, então, fazendo uma conferência na sede da FEB. E aí, essa conferência, no primeiro parágrafo dela, já dá para a gente sondar qual era o posicionamento ideológico espírita do Dr. Dias, né? Que foi até uma conferência que o Mauro Quintela também leu, e define um pouco essa característica do posicionamento do Dr. Dias da Cruz, que eu acho que é importante a gente falar aqui. Então, eu vou ler só o primeiro parágrafo dela, que está dizendo o seguinte: vê-se, pois, senhores, do exposto que, se por um lado o espiritismo estende-se às raias da ciência, por outro, toca às da religião. Ele, portanto, não é exclusivamente ciência, menos ainda religião. Poderá ser talvez uma ciência religiosa. Então, assim, o posicionamento, né, de acordo com as análises que o Mauro Quintela fez e eu corroborei, o Dr. Dias, ele estava numa posição que o Mauro Quintela vai chamar de espírito neutro, né? Ou seja, ele, pelas análises, ele não pendia nem de cabeça ao grupo Ismael, né? Aos espíritas evangélicos, com toda aquela leitura mística das obras fundamentais do espiritismo, né? Dentro de todo aquele universo evangélico que foi criado, né? Com a colaboração do Dr. Bezerra de Menezes. E ele também nem tinha uma militância declarada aos espíritas científicos, né? Mas diretamente ligados à Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, com a presidência do Torteroli. Então, é bem interessante, né, essa posição ideológica do Dr. Dias da Cruz. E essa posição também, ela traz um ruído, né? Porque a gente não sabe se o fato dele estar no centrão, que hoje ficou conhecido como centrão, né? Ou seja, o fato, a situação em que ele estava dialogando com os polos, né? Eu acho que é legal falar dessa forma. Ou seja, ele dialogava com a ala evangélica em torno do Dr. Bezerra de Menezes, dentro da FEB, mas ele também dialogava com a ala cientificista da sociedade acadêmica, né, ou da Sociedade de Ciências Espíritas, do Torteroli. Então ele tinha um trânsito muito livre entre essa polarização que foi criada, especialmente no final do século XIX, no movimento espírita carioca, né, que foi uma polarização que gerou muitos atritos, né, principalmente após a morte do Dr. Bezerra, a partir de 1900. E outra tese que a gente levanta, Angélica, é que esse posicionamento dele como espírita neutro, né, ou pertencente ao grupo dos espíritas neutros, pode ter, né, aí fica como uma tese,
pode ter feito com que a memória espírita dele, a biografia dele, essa que a gente não conhece, que está fragmentada, que se perdeu, ou que foi até ocultada, né? Foi até colocada num arquivo lá e põe na pastinha do Dias da Cruz aí, que esse não é evangélico, né? E esse também tampouco é cientificista. Então põe numa pastinha aí, e essa pastinha foi pegando pó e foi ficando lá e ninguém mais deu atenção, né? Então a gente acredita que esse posicionamento dele, ideológico, pode ter também feito com que ele entrasse numa espécie de ostracismo, né? Que a gente lamenta muito, porque, como já foi falado aqui, é um espírito e um espírita muito especial, e a gente quer, de fato, conhecer a militância dele, que é extremamente difícil de saber. Então, eu acho que era legal colocar esse posicionamento dele, né? Só por essa parágrafo que a gente deu da conferência dele, em 1885, já dá para entender que ele tinha uma visão, né, desse espiritismo carioca, ou ainda mais espírita carioca, uma visão de diálogo, né? Uma visão de diálogo, e esse posicionamento neutro que ele se manteve, talvez foi porque ele já estava, ou já pressentiu, né? Ou já estava pressentindo que se ele pendesse, ele poderia causar mais confusão, mais atrito, mais dissidências, né? Que as dissidências foram muito acentuadas, né? Hoje a gente sabe que o Dr. Bezerra de Menezes lançou muitos artigos bastante pesados na Reformador, Jornal O País, né? Artigos que bateram muito de frente nos espíritas científicos, né? A gente percebe até um tom ali que muito xiita, né? Que a gente fala, mas esse não pode ser o Dr. Bezerra de Menezes, mas era o Dr. Bezerra de Menezes, enérgico, né? Aquele Dr. de Bezerra de Menezes, Caxias, aquele Caxias duro, né? Bravo, nervoso, batendo na mesa, né? Então, a gente percebe que o Dr. Dias da Cruz deve ter percebido essa grande polarização, e aí, a partir de 1885, a gente já percebe que, mais ou menos, ele já estava se posicionando ali nessa turma dos espíritas neutros, né? Então, a gente acredita que toda a geração que veio, Fabiana, aí já é uma leitura minha, né? Aí é uma verdade mais próxima da verdade minha, né? A gente acredita que todas as gerações de presidentes fabianos e gerações fabianas que vieram no século XX ressaltaram muito as figuras fabianas evangélicas, vamos dizer assim, com orientação evangélica. E quando você vai pegar o livro lá, Os Grandes Espíritas do Brasil, que a FEB vai lançar, né, no meio do século XX, você vai ler a biografia do Dias da Cruz. Você lê aquela biografia, você fala, mas aqui está faltando alguma coisa, né? É uma biografia muito en passant, faltando dados. Dr. Dias da Cruz foi o primeiro presidente negro da FEB. Cadê a documentação sobre isso? Cadê as minúcias, os detalhes? Cadê a bibliografia do Dr. Dias da Cruz que a gente não conhece, né? Então, assim, é uma biografia muito en passant, de um espírita que não quis se dobrar aos evangélicos da FEB, muito menos, talvez, aos científicos. Então, a gente percebe hoje, Angélica, lendo, né, o que se tem de dados biográficos muito minguados, né, eu vou até falar que são dados, alguns poucos que se salvam, assim, muitos estão mal escritos, assim, você vê que está faltando linhas importantes. A gente percebe que houve uma espécie de coloca esse homem na gaveta, né? Mesmo ele tendo sido presidente durante vários anos, põe esse homem na gaveta, porque ele não participou daquele grande grupo do coração do Anjo Ismael, né? Então, isso para a gente hoje, como pesquisador espírita, é um grande desserviço à historiografia espírita. Ver um homem como o Dr. Dias da Cruz, que viu o pai dele ser enterrado ao lado do Dr. Bezerra de Menezes, anos depois a filha ser enterrada, ou seja, luto sobre luto, as dificuldades da presidência, as dificuldades de ser negro numa época terrível, né? Um homem com tanta expressão, né? A gente descobriu recentemente que ele tinha uma grande biblioteca, era um grande leitor, né, de obras
espíritas, espiritualistas. Inclusive, encontramos uma menção de que a biblioteca dele tinha muitos títulos espiritualistas, né? Isso chamou bastante atenção também. Ele era muito plural, né? Ele muito provavelmente lia, de fato, muitos tipos de literatura. Então, um homem tão relevante, tão importante, né? E hoje a gente vai ler, né, principalmente coisas que vêm da Federação Espírita Brasileira, a gente vai ler sobre esse presidente da FEB e encontra uma biografia muito linguada, assim. Isso me incomoda muito, assim, né? Eu acho que o Mauro Quintana, nesse momento, tá se remoendo lá também, porque é uma injustiça, né, Angélica? O que você acha? Olha, sobre o que você falou lá no início, do um aparente ostracismo, né, por esse posicionamento não só para o lado Ismael, nem para o lado científico, né? E ele, como um homem pisando na seara espiritualista e um homem de ciência, né? Então, afinal, enfim, eu vejo não como em cima do muro, e nem... Eu vejo uma tentativa... Vamos lembrar que a corrente filosófica do século XIX era o positivismo, né? Isso. Então, assim, que apostava o quê? Na ordem, né? E na ciência para a obtenção do progresso social, né? Então, os positivistas, até onde eu sei, né, eram muito enfáticos e, assim, é só a ciência, só a ciência, só a ciência. Então, a ciência e a religião nunca conseguiu, assim, na verdade, né, principalmente com o positivismo, se misturar. Né? É como se uma excluísse a outra. Né? E eu acho que ele via que uma coisa está na outra. Agora, evidentemente, ele tinha que pegar leve, porque senão ele não ia conseguir que a mensagem dele tivesse algum sucesso ou que fosse desenvolvida por outros depois dele. Né? Então, eu consigo ver que ele aparentemente ficou no meio termo, mas ele concilia, se você olhar as mensagens depois de desencarnado, ele concilia um conhecimento com o outro. A importância do conhecimento científico, principalmente na área mental, né, com a importância da fé. Isso traz um padrão vibratório. Ele consegue conciliar isso, né? Que é a famosa historinha de que a ciência deveria, né, andar de mãos dadas com a religião. Eu mudaria essa palavra, né? Mas com as ideias espirituais, com a fé, vendo o homem como um ser integral. Né? Então, eu acho que, embora ele fosse da área da ciência, ele tinha que estar conciliando isso, para que não houvesse sempre esse pensamento dicotômico, né? Em que um não inclui, um assunto não inclui o outro. Né? Ou você pensa de forma científica, ou você relega aquilo tudo que não é da ciência, a praticamente nada. Então, o que eu vejo é ele, como cientista, ele tentando valorizar essa outra área, que não tem que ficar renegada. E ele tentando conciliar. Evidentemente, foi nadar contra uma maré grande. Né? E como é que ele podia se manter? E hoje a gente está aqui no 13 de maio falando dele. Ele poderia ter realmente desaparecido. Mas ele tinha o pé na ciência e tinha o pé na conciliação desses assuntos e dessas ideias.
Ele não tinha, em nenhum momento eu vejo, em nenhuma mensagem dele, em nada, um pensamento excluindo outro. Ao contrário, eu sempre vejo ele convergindo ideias em prol de uma necessidade de cura. Né? Meu pai, que era médico, ele dizia, Jalinha, saúde não é só... Uma vez eu estava falando mal de um médico, aí eu contei para o meu pai. Aí ele disse, a medicina ou a saúde, eu não lembro qual a palavra que ele falou, não é só cuidar do físico. A saúde é tratar bem a pessoa. Então, assim, eu acho que eu fui mal atendida em algum lugar, não sei. Então, ele disse isso para mim, eu nunca mais esqueci, porque fez um enorme sentido, né? A saúde é desde a forma com que te recebem, com que falam. Antigamente, você ia ao médico, ele ditava as ordens e não te explicava nada. Você saía até mais nervoso da consulta, né? Então, a saúde, ela não é só física, né? Então, eu acho que é esse ponto aí que ele teve que trazer. Agora, num oceano de positivismo, onde reinavam os positivistas, uma sociedade que valorizava e só validava resultados e soluções a partir da ciência. Ou quem tentava de outra forma ficava para o lado, né, de escanteio. Queria colocar uma questão que tem a ver com isso que estão falando. O Dias da Cruz chegou a se posicionar como contra o rustenguismo? Ele chegou a falar desse tema? Contra o quê? O rustenguismo? Não, é que falhou aqui a sua conexão. Não, eu não tenho conhecimento dele sendo contra nenhum tipo de corrente, assim, né? Não tenho esse conhecimento. Eu sei de conflitos e discordâncias a nível político, mas fora isso, não conheço nenhum trabalho na seara espiritual que tenha vindo dele, onde ele se descambe só para um lado ou só para um outro lado. Eu vejo uma tentativa de união dessas ideias, sabe? De conciliar essas ideias, como se uma fosse condicionada à outra. Uma é tão importante quanto a outra. E eu vejo que ele via isso sendo fundamental para um tratamento. Para você tratar. Você vê, a própria terapia, ele não era terapeuta, né? Viu? Desculpa, Angélica. Esse discurso dele de 1885, Eric, ele é um discurso que, se você lê ele fazendo uma análise, né, sobre a questão ideológica, partidária, é um discurso de um misto entre citações evangélicas, mas também citações científicas. Então, até no discurso, na conferência dele, parece que ele tomava esse cuidado, né, em ouvir as partes, em trafegar, né, por departamentos ou leituras, né, científicas, com citações evangélicas e tal. Que é muito diferente do desenho, né, do pensamento do doutor Bezerra de Menezes, né, que era predominantemente evangélico, algo assim bastante voltado mesmo às questões de citações do Velho Testamento, do Novo Testamento, aquele texto que é denso, né, bastante pesado. Então a gente percebe até nesse discurso, né, desculpa, eu não consegui encontrar outro discurso para a gente poder usar como referência aqui, mas a gente percebe até nesse discurso essa ênfase cientificista que a Angélica citou aqui, né? Tanto é que o Dr. Dias da Cruz, do século XX, logo depois, porque em 1896 o Dr. Bezerra começou a ficar mal, né, Angélica? Não sei se você está bem à parte
desse período em que o Dr. Bezerra teve a paralisia, né? Foi justamente nesses últimos 5 anos, 4 anos aí da década de 1890. Então, o Dr. Dias da Cruz vai assumir justamente nesse período em que o Dr. Bezerra estava ali já quase que, né, apagado ali dos anais espíritas daquela época, né? E o Dr. Dias da Cruz do século XX, a gente vai perceber que é o Dr. Dias da Cruz cientificista mesmo, né? Aquele que refunda o Instituto, eu não vou saber falar a palavra, né? Hahnemanniano. Instituto de Homeopatia, pronto. Hahnemanniano. Tô treinando. Ele refunda esse instituto, parece que ele vai se dedicar muito integralmente às questões, né, da ciência homeopática, e aí começam a surgir os hiatos da militância espírita dele, que a gente não sabe, né, como que ele lidou com essas questões espíritas e, ao mesmo tempo, homeopáticas, como que foi isso? Você saberia, Angélica, precisar para a gente como foi esse Dias da Cruz no início do século XX, que é justamente o que a gente não sabe, assim, é um hiato para a gente, né? Olha, vocês sabem que eu não conheci pessoalmente, infelizmente. 1937, né? Assim, voltando aí no que você falou do Bezerra primeiro, que você fala que ele era bem mais evangélico, né? Evangelizado. Isso é provado por documento. Sim. Você vê isso facilmente, por exemplo, hoje nas manifestações dele, esse passe que eu comentei que eu recebi, por exemplo, a palavra que ele fala é Jesus, que vem da alma dele. Enquanto você encontra mensagens do Barbicha se referindo a Deus como o poder maior da vida. Então é a mesma coisa, mas é diferente também, né? É a mesma coisa e é diferente. Eu acho que o Barbicha, ele conseguiu enfrentar isso tudo. Assim, ele tinha uma condição de raça, né? Ele tinha um grande conhecimento, não tinha como não respeitá-lo, porém, né? Eu acho que ele se bastava ou ficou compensado de alguma forma a vida social dele, talvez as tristezas que ele possa ter tido e tal, com as leituras. Ele lia muito. Então, ele era um homem com uma mente cheia de sabedoria, ideias alheias, né? Então, assim, ele lia muito, até acabar a luz da vela, até acabar o fogo da vela, a chama da vela, né? Então, eu acho que a postura dele, acho que ele conseguiu enfrentar isso tudo, ele conseguiu conciliar coisas, ele conseguiu, tipo, ficar em cima do muro, de repente, por uma estratégia, não sei, mas ele conseguiu passar a mensagem dele, né? Então, assim, eu queria abrir esse parêntese aí antes de responder a sua pergunta. Agora me pergunta de novo, porque eu já esqueci a pergunta. Não, eu perguntei o seguinte, que o Dr. Dias da Cruz, no início do século XX, né, ou seja, após a gestão dele fabiana, né, a gente não consegue precisar como foi a militância espírita dele, né? Parece que ele se dedicou, assim, a impressão que se dá, né, pelas as notas primárias, né, as fontes primárias e secundárias. A impressão que se dá é que ele passa a se dedicar com muito mais intensidade, né, é uma leitura que eu estou fazendo historiográfica, com muito mais intensidade ao universo homeopático, né, do Instituto, da ciência em si, da dedicação que ele tinha, do amor que ele tinha pela homeopatia, dá uma impressão que ele passa a se dedicar muito mais a esse departamento do que o departamento espírita, né, ou a militância do movimento espírita no início do século XX.
Então, para a gente, como pesquisador, ficou muito essa questão, né? Ou seja, apagaram a memória dele, né? Alguém apagou a memória dele, deixou na gavetinha Dias da Cruz, ou de fato o rumo que ele conduziu, a vida profissional dele, né, a paixão dele, foi mais pendente para a homeopatia do que para o espiritismo no início do século XX? É a minha pergunta. Pelo menos publicamente parece que sim, né? Ele se dedicou, ele reabriu lá o Instituto Leniano. Hahnemanniano na Rua da Quitanda. E aí teve vários nomes, e faculdades, até a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E com certeza não deixou de praticar as ações dele caritativas, continuaram. E eu só não posso te afirmar se ele substituiu, né, pelos trabalhos, ele escrevia na FEB e tal, então não sei se ele substituiu esse tempo de trabalhos relacionados ao cargo que ele tinha na FEB com a parte da caridade, que não é só material, essa caridade é assistencial, né? Terapêutica, evangélica também, né? Então, eu estou indo na mesma onda que vocês. Eu vejo o trabalho dele, que publicamente a gente consegue acompanhar durante a FEB e depois parece ter se dedicado ao Instituto. O que eu sei de herança de família é a tradição da caridade, que veio de lá. Podemos pesquisar. Eu posso encher a paciência aí das minhas tias primas, entendeu? Para cavucar histórias dessa parte. Mas eu também não tenho conhecimento dele em outra casa, não tenho conhecimento dele seguindo com trabalhos espíritas. Eu tenho conhecimento dele seguindo com trabalhos assistenciais, caritativos, científicos, porque ele era médico, e a convergência disso tudo na assistência que ele praticava. Mas não necessariamente, e nem sei disso, se havia ações espiritualistas, assim, a prática espiritualista em si. Não tenho esse conhecimento. Eu posso fazer um momento revelação aqui agora? Ai, pode. Eu guardei esse momento, nem o Mauro Quintela está sabendo. Eu estava esperando você falar a palavra espiritualista para poder fazer a revelação. Tudo bem, Eric? Posso falar agora? Ou você... Oi? Acho que cortou seu áudio, Eric. Pode. Então, só para te explicar, Angélica, como eu venho pesquisando essas figuras espíritas do século XIX, eu também venho buscando informações sobre as orientações filosóficas, espirituais ou espíritas de cada um deles, né? E hoje, com o acervo da Biblioteca Nacional Digital, é muito fácil você descobrir se determinada pessoa teve determinada orientação. E, para minha surpresa, eu já fui buscar a orientação do Angeli Torteroli, né? E aí nós fizemos a descoberta que o Angeli foi maçom, grau 33, né? Ou seja, lá velhinho, em 1928, ele já tinha o último grau da maçonaria. E, para nossa surpresa, eu fui lá nos anais, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Não vai dar para mostrar, mas eu vou ler para vocês, né? Lá nos anais da sociedade, da sociedade, nos anais da maçonaria, né, do século XIX, deixa eu ver aqui. Olha, eu não estou achando, eu acho que o espírito doutor Dias da Cruz não está deixando, hein? Mas peraí que eu vou achar. Nos anais, é possível você fazer pesquisas, né?
e por palavras-chave, né? Então, a gente digita o nome da pessoa, né? E logo encontra ali a informação sobre a filiação, né? Então, vou abrir aqui, ó. Francisco de Menezes Dias da Cruz pertenceu à loja maçônica Discrição em 1882. E lá em 1882 ele vai se tornar grau 13 da loja maçônica Luiz de Camões. Então, até onde deu para sondar a filiação maçônica do Dr. Dias da Cruz, a menção que aparece, né, nesses anais da gramaçonaria, né? Eu tenho essa fonte para quem quiser saber, aparece lá o nome do Dias da Cruz. E aparece, então, com essa data de 1882. Então, o filho dele não é, né, Angélica? O filho dele nasceu quando? Em 1888, né? O senhorzinho? É isso. Nasceu em 1879. 79. Se essa menção é de 1882, do primeiro Dias da Cruz também não é. Não, 4 aninhos. 78. Então, muito possivelmente seja do Dias da Cruz espírita, né? Sim, sim, antes da FEB. Isso. Então, assim, a biblioteca espiritualista que ele tinha, né, com títulos espiritualistas, também pode justificar essa orientação maçônica que ele tinha. E, detalhe, o nome da loja que ele pertencia, que é essa loja que eu falei, que chama Luiz de Camões, que é do século XIX, né? Essa loja, cada loja tem... Eu tô falando, pessoal, mas eu não sou maçom, tá? É que eu estudo esses temas para poder falar deles e entender qual o contexto de orientação filosófica de cada pensador espírita, né? E essa loja, Luiz de Camões, ela tem uma orientação de estudo e de ação caritativa. Então, a postura, né, a postura pública, a orientação ideológica do Dr. Dias da Cruz tem muito a ver com a especificidade ideológica dessa loja, né? Então, existiam lojas maçônicas no século XIX que tinham uma orientação muito mais evangélica, né, com temas muito mais ligados ao Antigo Testamento, uma linha de atuação muito mais evangélica em si, né? E outras não. Outras lojas tinham orientações mais cientificistas, como foi o caso das lojas em que o Torteroli pertenceu, né? E praticava a caridade em nome dessa loja. Isso também é importante. Isso eu estou falando porque tem as fontes para provar, né? Então, essa loja Luiz de Camões, eu não tenho como ter essas informações, porque os acervos da maçonaria do século XIX foram queimados. Teve um grande incêndio num acervo. Eu fui buscar essa informação no Rio de Janeiro. Eles tinham um acervo que mantinham todas as documentações de lojas do século XIX. Esse acervo foi queimado. Então, eles não possuem mais as especificidades ideológicas dessas determinadas lojas, entendeu? Então, a gente não tem como saber qual a orientação da Luiz de Camões que o Dr. Dias da Cruz era afiliado. Mas, pelo desenho ideológico das falas dele, das conferências, pela postura cientificista, pelas atuações, como você bem colocou aqui, tudo leva a crer que essa loja incentivava ele ao cientificismo, né? A essa postura científica ou da caridade, né? Barra homeopática, enfim. Mas o que você achou, Angélica? Achei o máximo. Depois eu te mando a nota. Porque é encontrar no cerne de cada filosofia o que faz sentido para ele, né? E eu acho que pelo condão da caridade, ele pode sim, eu não duvido não, ele pode ter se alinhado dessa forma, né? Do mesmo jeito que ele encontrou algo na FEB também. Então,
eu desconheço, mas acho, para mim, eu entendo assim perfeitamente essa, porque eu consigo ver que ele foi por esse condão de assistência caritativa, né? E o lado científico, a assistência da saúde física, mental e espiritual. Então, eu consigo, assim, eu não duvido e consigo entender bem essa passagem dele. A leitura que eu faço, que foi a mesma leitura e análise que eu fiz da militância maçônica do Angelito Orteroli, é a seguinte: se em 1882 o Dr. Dias da Cruz chegou ao grau 13, em 1937 ele pode ter atingido o topo da graduação da maçonaria, que é o grau 33, que foi o mesmo grau que o Torteroli chegou. Então, assim, eu não sei se na família de vocês tem essa cultura maçônica, não sei se tem pessoas interessadas nesse tipo de tema, né, ou nessa cultura, mas se vocês forem buscar alguma informação aí no Rio de Janeiro sobre a loja maçônica, né, e sobre história dos maçons, né, do século XIX, se ele chegou ao grau 33 mesmo, como eu estou deduzindo, muito provavelmente você pode até encontrar a ficha de filiação maçônica dele, entendeu? E, assim, é um documento que atesta, né, que ele atingiu o grau máximo dessa cultura espiritualista, né, que foi a maçonaria. E só para lembrar, assim, novamente, não sou maçom, mas me interesso por esses estudos, Allan Kardec vai dizer, né, o Eric deve lembrar disso, vai dizer nas obras fundamentais que considerava a maçonaria como uma cultura espiritualista co-irmã do espiritismo, né? Ou seja, eram frentes, né, tanto o espiritismo como cultura espiritualista e a maçonaria como cultura espiritualista eram frentes que estavam nos mesmos ideais, os mesmos objetivos, né? Existe até uma introdução, eu não vou saber qual a obra fundamental agora, mas Kardec se refere a Deus como o grande arquiteto. E está lá em francês, o grande arquiteto, né? A gente vem durante um período aí tentando descobrir se o professor Kardec foi maçom, né? A gente sabe que o pai dele foi, o avô foi, e a ficha de filiação maçônica de Kardec, a gente ainda está por descobrir. Assim. Há grandes indícios, né, de que Kardec pertenceu a uma linha escocesa da maçonaria na França, mas a gente não tem a prova que seria a ficha de filiação ou alguma menção, né, no caso, como eu encontrei do Dias da Cruz nos boletins da Grande Oriente, lembrei, tá lá a menção do Dias da Cruz nos boletins da Grande Oriente. Então, assim, a gente está indo em busca dessa ficha de filiação, né? Inclusive até o Charles Kempf, que é um grande pesquisador francês, está também em busca disso, mas a gente ainda não conseguiu levantar. Mas é só para falar mesmo, né, o fato dessa descoberta, que enaltece e engrandece toda essa militância, né, que o Dr. Dias da Cruz teve, todo esse carinho e amor à homeopatia e às frentes espiritualistas que ele se dedicou, né, Angélica? Com certeza, eu vou pesquisar também, tá? Não é uma pesquisa fácil, né? A maçonaria, ela é bem hermética e, enfim, mas assim, tenho agora curiosidade. Eu sou uma buscadora, né? Eu sou espírita, mas eu sou uma aspirante e sou uma buscadora. Com certeza eu vou atrás dessa história e a gente volta aí para selar isso. Você não falou para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que você trabalhou 30 anos, né, trabalha até hoje, né, como jornalista, mas principalmente como funcionária da Rede Globo de televisão, né? É. 30 anos, hein? Muita coisa, né? Jornal Nacional ainda, hein? Não sei se era para falar. Não. Hã? Não, era na redação. Na redação, jornal, né? Dos telejornais. Que bacana.
Mas vamos pesquisar, porque esse lado é bem interessante da maçonaria, hein? Pois é, eu vou te mandar a fonte, e a partir daí a gente pode explanar mais aí, né, e tentar novas descobertas aí. Tá. Mas é isso. E aí, Eric? Falta alguma coisa por enquanto, Eric? Eu sei que falta um monte de coisa, mas a gente pode Sim, dividir em séries. eu coloquei aqui, deixa eu, tem um artigo na Revista Espírita que fala da franco-maçonaria, que é de 1864, né, de abril, que fala dessa franco-maçonaria, né? Eu coloquei até na descrição o link do Kardecpedia que tem esse artigo, para quem se interessar em ler mais, né? Só para eu tenho um compromisso de 19 horas, eu vou precisar sair um pouco antes, mas só para encerrar, eu vou ler aqui os comentários do Mauro, né, que ele colocou algumas coisas interessantes aqui. Uhum. Ele coloca... Olha aí. O Luciano cita o Dr. Dias como rustenguista no livro Os Adeptos de Rusteng, mas não apresentou uma prova consistente. Opa! Então, o Luciano, para quem não sabe, né, foi um pesquisador espírita que era considerado febiano, né, chamado Luciano dos Anjos. Eu não sei se a Angélica tem conhecimento dele, né? Ele era bastante contundente, causou bastante ruído, né, com essa cultura rustenista dentro do movimento espírita. Então ele, claro, lançou várias obras aí enaltecendo os 4 evangelhos de Rustem, e o Mauro foi buscar, né, essa passagem aí em que o Luciano dos Anjos cita o Dr. Dias como rustenista, embora não apresente as fontes, né, que é a grande falha historiográfica que a gente percebe nas pesquisas febianas, né? Eles citam, eles enaltecem, eles mantêm as culturas de personagens evangélicas ou personagens de culto, muitas vezes que atentam aos preceitos espíritas, né? Mas não apresentam as fontes, né? E não apenas uma fonte. A gente quer algumas fontes para fazer confrontações. Não adianta só ter uma fonte e falar, olha, é isso e ponto final. Não. A gente precisa de outras fontes que não só também as primárias, né? Mas precisamos... eu estou falando aqui, mas a Angélica sabe o que é isso. Precisamos confrontar fontes para poder chegar numa tese, né? Poder levantar uma tese e sustentar essa tese. Então, o Luciano dos Anjos sustentava uma cultura muito de ufanista, né? Era um ufanista religioso dentro do movimento espírita, e de fato a gente percebe pelos livros dele, como por exemplo o Atalho, que ele faz citações ali, como por exemplo que a sociedade acadêmica vai encerrar suas atividades ou vai se fundir com a FEB no início do século XX. A gente já descobre isso por fontes primárias, que é uma grande mentira, né? A sociedade acadêmica se prolongou, né? Quase lá na morte do Torteroli, em 1928, mantida pela esposa, inclusive, e o Luciano dos Anjos, no livro Atalho, vai cisalhar a sociedade anônima, a sociedade acadêmica. Então, assim, é uma cultura de cisalhamentos, né? Que, infelizmente, essas pessoas cultivaram dentro do movimento espírita. E com o Dias da Cruz, Angélica, a gente percebe que aconteceu o mesmo, né? Houve esse enaltecimento da figura do Dias da Cruz como rustenista, sendo que a gente não tem as provas. Eu não sei se você possa falar alguma coisa. Não, vou tentar saber, mas não. É complicado esse universo. Deixa eu só fazer um adendo aqui, vai ser bem rápido, Hélio. A sociedade acadêmica, né, que era esse movimento cientificista que se formou aí, eles tinham por costume, em suas reuniões, eles eram abolicionistas, né, eram espíritas abolicionistas, e eles tinham por costume realizar uma cerimônia dentro da sociedade acadêmica, que era a seguinte: eles compravam a libertação de uma criança negra, porque isso era possível fazer até pelo jornal, né? Você comprava um negro pelo jornal, né? Então eles alforriavam uma criança
traziam essa criança para a sociedade acadêmica e faziam uma espécie de cerimônia de libertação dessas crianças. Então, assim, a gente descobriu isso e é um achado maravilhoso, né, dessa atmosfera torteroliana, né? Eles davam as alforrias para várias crianças, mencionavam as crianças e tudo mais. Então, acho que é extremamente relevante falar isso no dia 13, né? Que os científicos, os espíritas científicos, como abolicionistas e pessoas que estavam preocupadas, né, em erradicar esse grande mal da humanidade, que foi a escravidão, eles tinham uma preocupação, né, em gerar essas cerimônias, em alforriar crianças que estavam ali sob julgo, né, da escravidão e dos seus senhores, né? E eu me senti extremamente emocionado de saber que esses espiritistas estiveram envolvidos com essa cultura da libertação, né? Não só da pele, da cor, mas também do jugo da escravidão. E é incrível, né? Incrível que eles faziam, né? No século XIX, em termos de militância espírita. A gente tem vergonha hoje de quando a gente se compara as ações deles no século XIX, a gente tem vergonha do quanto eles eram ativos, né? Militantes entregues à paixão mesmo, né? Então, lendo os outros documentários do Mauro, ele diz aqui: o receituário homeopático mediúnico foi uma das principais bandeiras da febre no século XIX. Né? Aí ele continua: acredito que um dos motivos dessa pouca valorização do Dr. Dias pela FEB é o fato do Dr. Dias não ser adepto da receita homeopático mediúnico. O que você acha, Angélica, sobre esse comentário? Não, em vida pode até ter, pode fazer algum sentido por algum período, não sei, em vida, mas o que se apresentou depois dele desencarnado, houve receitas através de médiums, né? E dentro da família. Então, eu não posso dizer que não. Esse comentário do Quintela é especificamente sobre o Dias da Cruz vivo, né? Naquele período efervescente mesmo. E, enfim, é uma fonte, né, que o Quintela levantou, em que deixou claro que ele não era adepto dessas receitas, né? Um motivo cientificista, enfim, de valores aí da medicina, né? Ele não era adepto. Isso pode, pela leitura do Quintela, ter causado algum ruído mesmo ali, que tirou ele de algum time, né? Opa, se você não é de acordo, então não dá para jogar no nosso mesmo time, né? E era muito comum nesse período febiano, né? A FEB abria suas portas para grandes multidões, né? Para grandes multidões receberem receitas mediúnicas. Muitas polêmicas, a prefeitura baixou decretos, a FEB foi fechada por um período por conta dessas movimentações mediúnicas, né? Então, eu creio que o Dias da Cruz não era muito adepto dessa cultura. Bom, ele estava reerguendo o Instituto, né? E faz sentido, ele estava reerguendo, mas era um outro momento naquela época, né? Hoje em dia, o que você mais encontra é centro espírita, né, e espiritualista receitando, operando, fazendo cirurgia, né? Então, eu acredito que ele possa não ter sido adepto naquele momento mesmo, porque ele, inclusive, estava reerguendo a escola e todo o instituto, ele estudava muito, então eu não sei aí até que ponto, né, dentro de uma casa, de uma federação espírita, ele conseguiria conciliar essas ideias e concordar com isso. Realmente eu não sei. Não sei. Só acho que a gente pesquisando mesmo, mas não tenho uma resposta para isso também, não. Eu apenas acredito que ele possa não ter sido adepto.
pelo momento que ele estava vivendo, né? Pelas tarefas que ele tinha e que ele investiu e continuou investindo nelas no Instituto até depois da FEB, né? Sim, sim. Foi bem Então intenso. pode ter sido. Inclusive, encontrei notas sobre esse instituto, assim, havia propagandas, assim, coisas bem interessantes sobre esse universo da homeopatia, né? Que eles É porque tem que ter um cuidado aí, né, também, porque as pessoas não podem deixar de ir ao médico, né? Então, tem que ter esse cuidado, eu acredito. Embora ele, para mim, me pareça o conciliador entre ciência e religião, eu acho que existia, assim, essa assim, cautela, vamos dizer assim, né? Não duvido, não. Uhum. Bom, Mas o Mário encontrou isso em alguma fonte? sobre o quê? O Mário está fazendo essa pergunta porque ele encontrou isso em alguma fonte? Sim, sim. Vamos ver se ele se manifesta aí. Eu acredito que sim. Ele já havia comentado comigo sobre essa tese. Eu acredito que sim, que ele leu em algum material. Vamos ver se ele se manifesta aí. Uhum. Deixa eu, me surgiu uma curiosidade aqui rápida. O seu pai foi médico homeopata, não é isso? Isso. E vocês conseguem fazer um paralelo assim entre a homeopatia desse Dias da Cruz com a homeopatia que o seu pai viveu, assim? Porque parece que a homeopatia da época do Dias da Cruz era muito valorizada, né? Sim. A área da ciência, assim, extremamente valorizada. E esses novos cientistas médicos do século XXI, né, ou XX, final do século XX, me parece que esse materialismo cientificista que toma conta hoje, né, da classe médica, científica, parece que eles descreditaram um pouco esse universo importante, do meu ponto de vista, da homeopatia, né? Como que você define, que paralelo que você faz, que leitura que você faz sobre isso? Em relação ao meu pai, ele, bom, uma outra época, né? Meu pai não escrevia, não publicava, mas era muito dedicado à homeopatia, e o que aconteceu foi que ele abriu farmácias em Brasília, né, farmácias Dias da Cruz, que existem até hoje, e assim, e eu vejo no meu pai também uma coisa de, assim, se ele tivesse que escrever publicamente, ele assinaria um espírito também, porque ele não, a gente, às vezes eu ficava sabendo coisas do meu pai que não eram ditas por ele, não eram contadas, né? Então, e espiritualmente, ele não era praticante, mas ele era espiritualizado e tinha medo, sabe? Ele era um pouco medroso nessa área. Você sentia alguma Mas, pressão da ala alopata, assim, com a questão da homeopatia? Porque parece que hoje há uma certa pressão dos alopatas quanto à questão dos homeopatas, né? Eu não sei, eu faço uma leitura superficial sobre isso, mas parece que você não encontra tantos médicos homeopatas como você encontrava 20 anos atrás, assim. não, Não é meu esquisito isso? pai era alopata também, Ah, né? sim. Então, eu não via nenhum conflito nele. Agora, ele lidava com a homeopatia, até onde eu sei, muito internamente, sabe? No seio familiar. Então, assim, ele foi médico do Senado Federal e do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Então, ele não era homeopata lá, entendeu? Então, então, agora, na vida pessoal, no seio familiar, né? Aí rolava, em situações muito interessantes, inclusive, né? Dele receitar e depois eu pedi novamente a fórmula para ele dizer para mim que nunca receitou aquilo. Então, eu acredito até que ele receitava mediunicamente e às vezes nem sabia disso. Então, assim, só contando as histórias para a gente ilustrar melhor isso, né? Mas ele era clínico geral e
homeopata. Então, assim, não vejo, o que eu vejo é que há uma humildade na apresentação dos resultados, sabe? Há uma humildade. Não, eu acho isso impressionante, a ponto da gente ter dificuldade para colher informações e dados, né? Mas o conflito, não acredito que ele tenha sofrido, até porque ele exercia as duas, né? As duas formas de medicina. Bom, o que você acha aí, Eric? Rendeu? Foi bom? Como que ele vai dizer que não rendeu se a gente está no ar? Sim. Só. Ó, o Mauro Quintela está perguntando aí, ó. Só talvez um último, né, um último comentário. Ele comenta que a Angélica já ouviu falar da Dona Irene Machado. A Dona Irene Machado foi dirigente do maior centro espírita de Brasília. A Comunhão Espírita de Brasília é médium afamada na cidade. A Dona Irene Machado fazia atendimento fraterno sob a influência espiritual do Dr. Dias. Gente, eu descobri que o meu pai era visto em Brasília, com a maletinha na mão, durante as noites e as madrugadas, medicando e vacinando as mulheres dos bairros lá de prostituição. Isso em que década? Isso na década de 70 eu já sabia disso, porque eu fui para Brasília com 5 anos de idade. Logo em seguida, meu pai fez concurso para o Senado Federal, passou em primeiro lugar, ele era danado. Nossa. E foi para lá, né? E eu era pequena, mas ouvia essas histórias lá, de colegas do ministério da minha mãe era funcionária pública, e ouvia essas histórias. Então, assim, eles não contam os belíssimos trabalhos que eles fazem. Então, como que a gente ficou sabendo que ele era visto fazendo isso, foi visto fazendo isso, né? E em outras situações também. O Mauro está perguntando... Olha que sincronicidade, porque o Mauro Quintela, Angélica, mora em Brasília. E, assim, pelo que você falou, ele é da geração do seu pai, né? Dias da Cruz. Então, ele deve, de repente, conhecer essa cultura homeopática Dias da Cruz em Brasília também. Você morou em Brasília, Angélica? Morei 5 anos em Brasília. Eu era pequena. Mauro Quintela é carioca, nasceu, se criou, viveu um tempo no Rio e foi morar em Brasília para trabalhar e constituir família e tudo mais. E ficou por lá. E você fez o caminho oposto, né? Eu quando fui, eu era pequena, meu pai foi em seguida, né? E ficou lá, até falecer, até 2002. Ele faleceu um pouco antes do Chico Xavier. 2002. E... A memória dele, né? Hã? Que bom reverenciar a memória dele, né? Mas tinha situações assim, eu lembro que eu tive uma das situações, eu vou contar rapidamente, uma amiga minha de trabalho, lá da empresa, bem mais velha que eu na época, bem mais velha, na época eu devia ter 30, ela devia ter 60, né? Ela começou a surgir com as manchinhas de pele na mão, aquelas manchinhas marronzinhas que fica quando a pessoa vai envelhecendo, né? Não, ela não é essa minha colega de trabalho, é uma colega pessoal. E aí ela me falou, Angélica, eu tô com essas manchinhas, aí eu liguei pro papai. Ele estava em Brasília, eu já estava no Rio. Pai, a do Carmo tá com umas manchinhas na mão. Aí, antes de eu terminar de contar a história e explicar quem é a do Carmo, ele pediu para eu anotar. Aí anotei lá uma fórmula. Entreguei para ela, ela fez, passou, disse que melhorou tudo, até as unhas, que a irmã também tomou, que a irmã ainda era mais velha que ela, melhorou e tal. Depois de um tempinho, não muito tempo, essa minha amiga, outra do trabalho, essa sim, do trabalho, também bem mais velha que eu, mas não com idade tão avançada, tanto que ela trabalhava ainda.
também estava com umas manchinhas e soube dessa fórmula. Aí ela é chilena e ela falou, Angélica, por favor, consiga contra o padre. E, enfim, liguei de novo para o papai. Pai, passa de novo, por favor, aquela fórmula que você deu para do Carmo, das manchinhas e não sei o quê. Eu percebi que ele ficou... Aí ele falou, que fórmula? Aí eu falei, a fórmula que você passou para Maria do Carmo. Mas fórmula para quê? Das manchinhas marrons que surgiram na mão dela. Eu nem te expliquei muito, pai. Eu só te falei de manchinha, você já pediu para eu anotar. Aí ele, ô Gelinha, que ele me chamava de Gelinha. Ô Gelinha, se isso existisse, ninguém ficava com mancha marrom quando envelhecesse. E aí? Né? Então, e outras situações aconteceram também. E, enfim, essa minha amiga ficou frustradíssima e eu, que não tinha guardado a fórmula, não pude repassar a fórmula para ela. Depois só pude pensar, depois de um tempo, pensar, bom, souberam para quem indicar, né? Porque a minha amiga do trabalho era pura vaidade, com certeza. Ela não era velha, idosa, né? E a gente também não sabe se as manchas do Carmo eram algum problema de saúde. Então, situações assim aconteciam, direto. Então, essa coisa com meu pai, que era mais próximo de mim, né, do que o Barbicha, sempre passava essa coisa de um anonimato, ou de não querer mostrar aquilo que fazia, né? Então, eu vejo, assim, pelo que eu sei do Barbicha, alguma coisa bate com a outra, sabe? Sim. E o Quintela, só para encerrar, viu, Eric? O Quintela colocou uma colocação aí, fez uma colocação que eu, de fato, nem lembrava também. Quintela tem coisas aí que eu não lembro e que ele pesquisa também que eu não sei. Que ele falou que o Dr. Dias da Cruz se apresentava no Reformador com vários artigos, né? Publicava regularmente artigos no Jornal Reformador, com o pseudônimo de um espírita, pelo que eu lembro. E aquela referência, olha lá, ele falando aí, segundo o cônsul, Dias da Cruz escreveu vários artigos no Reformador durante esse período aí, né? Que é o período que ele, acho que foi vice-presidente nesse período aí, né? Depois que ele assume em 96, como um espírita. E aquela fala, né, que está lá como a questão do receituário mediúnico, vem então da fonte do Reformador, como o Quintela bem colocou aí. Acho que é isso, né, Eric? Sim, sim. Muito obrigado ao Mauro, né, Quintela. Muito obrigado a Teófona, que comentou aqui. Muito obrigado por quem assistiu, por quem comentou. Né? Agradeço ao Adriano, né, a Maria Angélica, né, pela entrevista. E é isso. Quem tiver... Eu vou até deixar as fotos que eu coloquei aqui num link aí para vocês depois, né, para vocês baixarem. Legal. Mas é isso. Para quem estiver assistindo, curta, compartilha, se inscreva, assina o sininho aí. E é isso. Até um próximo vídeo, até um próximo podcast. Até mais. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada.